Graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Fico lembrando da época em que nós, no comecinho, os irmãos alugaram um prédio pequeno ali na Lopes Trovão, se não me engano. Acho que cabia 50 pessoas dentro do prédio, talvez. E aí eu estava num culto no primeiro banco e eu me lembro claramente quando nós estávamos cantando "Grandes coisas estão por vir". E a gente cantava com tanta fé no Espírito e com tanta certeza que Deus faria grandes coisas aqui em Ourinhos. E hoje, com muita alegria, depois de alguns anos, a gente pode ver grandes coisas acontecendo aqui, né? E isso é uma bênção, uma alegria para nós. E só nos motiva a crer mais, esperar mais do Senhor. Eu creio que não vai demorar quase nada, os irmãos serão mais de 1000 membros nessa igreja, em nome de Jesus. E também não vai demorar mais um pouquinho de tempo, os irmãos serão 10.000 nessa cidade, em nome do Senhor. Vão ser 10%, mais ou menos 108 mil habitantes, tem aqui, não é? 110. E aí os irmãos serão. Nós lá em Cuiabá estamos chegando esse ano a 10.000 membros. E aí eu vejo Ourinhos logo chegando também a 10.000 membros, em nome de Jesus. Por que não? Mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma disposição, o mesmo coração e o mesmo propósito, o Senhor nos dará essa cidade. Para quê, pastor? Somos megalomaníacos? Temos mania de coisas grandes? Nós queremos o caráter de Cristo sendo implantado nessa cidade, através de pessoas que podem ter na sua casa, na sua família, a glória de Deus, a vida de Deus no seu casamento, na criação dos seus filhos. Uma cidade que possa ser impactada por gente que é cheia do Espírito e pode brilhar a luz de Cristo. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Para mim é uma alegria estar aqui compartilhando essa palavra hoje com os irmãos. Estamos de férias aqui. Eu pregaria nos 2 cultos, pastor Celso, mas estou com tosse e aí eu estou preservando um pouco a garganta para tentar pregar só em um. Se eu pregasse no dos jovens, não conseguia falar para os irmãos agora, depois. Mas fico muito feliz dos irmãos estarem avançando realmente. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2. Os irmãos vão ter que providenciar logo, é outro lugar, né? Aqui não está cabendo mais, não. O Senhor vai nos dar um prédio muito grande, abençoado. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Quero falar com os irmãos hoje sobre algo que é chave para que a igreja, para que a sua vida ministerial, para que o seu ministério avance a maneira que Deus quer que ele avance, ele progrida e que a obra seja edificada com muito prazer. Acima de tudo que nós temos da parte de Deus, provisão, cuidado, suprimento, nós temos também que ter revelação para edificar a obra com prazer, ter prazer na obra, ter alegria na edificação da igreja, alegria no trabalho com as células, alegria na pregação do evangelho, alegria na edificação, fazendo os encontros, todas as coisas que fazemos com descanso e alegria. Então hoje eu quero falar com os irmãos sobre o princípio da obra consumada. Vim aqui para falar para você que a obra já foi feita e já foi consumada. Tudo já está feito. Diga comigo, tudo já está feito. Colossenses 2, 9 e 10 diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Amém? E novamente para os irmãos frisarem bem: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estais aperfeiçoados. Nós estamos nele aperfeiçoados. Em outras palavras, você é perfeito em Cristo.
Em outras palavras, a obra já foi completada na sua vida. A obra está completa. Infelizmente, muitos ensinam que se nós formos diligentes, um dia seremos santos e um dia seremos justos. Porém, a verdade é que hoje você já é santo, já é justo e já é inculpável. Não há culpa, porque está escrito: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós já somos santos, já somos justos e já somos inculpáveis. Talvez as suas ações, as minhas, ainda não correspondam com a sua nova posição e a sua identidade em Cristo, mas a verdade, ao meu e ao seu respeito hoje, é que nós somos justos e aperfeiçoados. É isso que a Bíblia diz. Esse é o evangelho que pregamos, é o evangelho de Cristo. Quanto nós somos crianças, corporalmente nós somos impróprios, nós temos muitas limitações. Um bebê, quando nasce, ele nasce perfeito, todavia ele nasce cheio de limitações. Ele não anda, ele não come sozinho, ele não fala, ele não se limpa sozinho, ele não faz muitas coisas, mas não há defeito, não há nada faltando nele. A única diferença do bebê para o adulto é tempo e nutrição. Quero dizer para você que a manifestação da plenitude do caráter de Cristo na sua vida vem com o tempo de alimento espiritual que Deus traz para você e a nutrição pelo Espírito e pela palavra de Deus. Mas hoje você já é perfeito em Cristo. Amém, irmãos? É uma posição que você precisa entender. A verdade é essa. Não importa se você é criança na fé, novo na fé, não importa se você aceitou a Jesus no encontro que nós vimos aqui, aceitou Jesus, nasceu de novo. Não importa se você teve a natureza transformada e nasceu a semana passada. Se tem a natureza de Cristo, se nasceu de Cristo, então já é justo, já é santo, já não há mais condenação sobre você. Você já tem essa posição. Diga para o irmão que está do seu lado: você já tem essa posição em Cristo hoje, irmão. Você sabe qual é o nosso problema? Como igreja, porque não crescemos mais, não avançamos mais, não conquistamos mais? Porque nós invertemos a ordem. Porque nós invertemos a ordem das coisas espirituais. E aí nós fizemos da obra consumada o nosso alvo final. Jesus disse: está feito, está consumado há 2000 anos atrás. Mas nós, quando iniciamos na vida cristã e nascemos de novo, então fazemos o nosso alvo final, a obra que já foi feita. Fazemos da obra consumada o começo da obra. Do ponto de vista de Deus, nós já somos completos em Cristo, nós fomos aperfeiçoados. E aí você diz assim: pastor, mas que isso é relevante? Faz toda a diferença na sua vida, no seu ministério, faz toda a diferença na sua vida de santidade, faz toda a diferença na sua vida da edificação dos sinais e de tudo que Deus quer fazer através da sua vida. Do ponto de vista humano e natural, nós pensamos que as nossas falhas nos fazem incompletos, mas isso não faz sentido. Por que as nossas falhas não nos fazem incompletos ou imperfeitos? Porque nós não somos aperfeiçoados pelas nossas obras. Então, se hoje você tem obras que não são perfeitas e você espera na força do seu braço aperfeiçoá-las para um dia ser aprovado, você será aprovado pelas suas obras. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é aprovado pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Amém, irmão? E o que ele fez já está feito. Ou ele vai ter que fazer de novo? Ou ele vai ter que morrer mais uma vez? Ou ele vai ter que ressuscitar de novo? Ou ele vai ter que afirmar de novo que todo poder lhe foi dado no céu e na terra? Ou ele vai ter que dizer de novo que todo poder você já tem? Todo poder já foi dado ao Senhor. E ele diz: todo poder agora está sobre a minha e a sua vida. Ele diz: ide, faça, pregue o evangelho. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Mas depois ele disse: vós sois a luz do mundo.
Ele diz: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja, não são as nossas boas obras que nos aperfeiçoam, são as obras de Cristo em nós. As obras de Cristo em nós, sendo assim o ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Que você é perfeito em Cristo. O ponto de partida da sua vida cristã para a vitória de Deus é que você já foi aperfeiçoado em Cristo, agora Ele habita em você, o caráter de Cristo está em você, o poder de Cristo está em você, a vida de Deus está em você, e a partir dessa concepção, a partir dessa consciência, você vai operar as obras de Cristo, você vai andar na luz do Senhor, você vai expressar o caráter de Cristo, porque Ele já é em você, não virá a ser. Diga para o irmão que está do seu lado: Cristo já habita em você pelo Espírito, irmão, Ele já está aí. Sabe quando foi o início? O início, ponto de partida da obra consumada na cruz, foi o dia que Jesus disse: está consumado. Esse foi o início, está feito. Daí por diante, então, naquela cruz Ele levou tudo que em nós era o pecado, tudo que é queda, toda a nossa culpa, todo o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, diz a palavra, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém, irmãos? Sabe que tem uma coisa que é importante que Deus valorize na minha e na sua vida, é você acreditar no que está escrito na palavra. Você fazer da palavra de Deus verdadeira. Mas você não faz da palavra de Deus verdadeira apenas quando você lê e diz amém. Você faz da palavra de Deus verdadeira quando você lê a palavra e você vive aquele estilo de vida que a palavra diz que você tem. Então, se a palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores, se a palavra diz que o castigo que era nosso estava sobre Ele, sabe o que aconteceu na cruz do Calvário? Ele trocou. E essa é a obra do Espírito, essa obra espiritual, esse é o evangelho que nós pregamos, e ele é um evangelho espiritual, não pode ser entendido na mentalidade humana. Por isso a Bíblia diz que as coisas são loucura para os homens, as coisas de Deus. Ele pegou a nossa dívida, o nosso pecado, tudo que era contra nós, as nossas falhas, tudo que nos condenava estava sobre Ele. Ele levou sobre si. E toda a justiça que havia nele, e todo o dom que havia nele, toda a glória e a herança que era dele, Ele então colocou para nós, e agora nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos o que é de Cristo. Ele pegou o que era nosso e nos deu o que era dele. É a teologia da substituição, e você precisa crer nisso, porque isso é o evangelho de Cristo na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Amém. Então para de ficar tentando ser aprovado por Deus. Para de ficar tentando fazer a obra de Deus na força do seu braço. Para de ficar imaginando que você pode fazer alguma coisa e que a partir do seu esforço, um dia Deus vai olhar para você e falar: olha que bonitinho, agora eu amo, agora ele está como eu queria, agora ele se esforçou para chegar lá. Todo o seu esforço é vão, porque se algum esforço seu fosse digno de mérito, naquele dia você precisaria ser honrado, mas não haverá honra para você, porque toda honra e toda a glória pertence ao Senhor. Toda a obra é dele, do começo ao fim Ele faz toda a obra. Amém, meu irmão? Mas isso é importante nós entendermos. Somos como crianças recém-nascidas. A criança já nasce perfeita, mas ela vai se desenvolver. E à medida que ela cresce, ela vai manifestando o que já está lá. É assim que é a sua vida. Pastor, eu não vejo muitas coisas ainda. Eu não vejo ainda muito resultado. Eu converti agora, faz uma semana, mas não estou vendo muita coisa mudar na minha vida. Creia. O Espírito de Deus que habita em você hoje vai desenvolver o caráter de Cristo na sua vida. Não é uma questão de religião, não é uma questão de você se esforçar para ser, é uma questão de nascer para ser. E quando você nasce, você já é uma questão natural, que naturalmente o Espírito de Deus gera em você, e dia após dia você vai sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus. Por isso que para aqueles que estão em Cristo, que pecam, o pecado é um acidente.
O pecado é algo que momentaneamente traz prazer, mas logo traz a culpa, porque o diabo é bom nisso. Ele primeiro, ele te tenta. Quando você cai, ele te acusa, porque a Bíblia diz que ele é acusador dos nossos irmãos. Então veja, você que nasceu de novo, não nasceu para pecar. Mas não é porque você fica fazendo força para não pecar, é porque a natureza sua mudou agora, a natureza de Cristo está em você. Você não começa uma batalha espiritual esperando que o inimigo seja derrotado. Você não começa uma batalha, Deus, será que o Senhor vai... A vitória já foi dada na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores. Isso faz toda a diferença, porque alguém que tem essa convicção, naturalmente ele vai expulsar o demônio com convicção. Alguém que não tem, não pode. Ele fica pensando, eu preciso fazer um curso de libertação, eu preciso aprender com os caças-demônios para ver qual que é a estratégia. Eu já vi muita gente perguntando, quais são os nomes dos demônios? Não precisa falar nome, é só mandar embora que eles vão, sem nome, sem nada. Fica pensando que precisa de um curso apurado. Você só precisa de ter convicção que o poder de Deus habita na sua vida. E quando você abre a boca, não é você, é Deus fazendo. Não há como fazer a obra de Deus na força do seu braço, irmão. O dia que você entender isso, fica fácil fazer célula. O dia que você entender isso, fica fácil ministrar no encontro, fica fácil orar por doentes para que sejam curados, fica fácil expulsar demônio, porque não é o seu poder, é o poder de Deus. Jesus nos chama a fazer 3 obras principais. Eu sei que hoje na igreja a gente tem um monte de penduricalho que a gente vai, ao longo dos 2000 anos, a gente vai ganhando e vai colocando, faz isso aqui. Aí para você na igreja, edificar a igreja é um monte de coisa hoje. Mas para Jesus foi muito claro e simples. Expulsa demônio, cura enfermo e prega o evangelho. Ensina a guardar o que eu vos tenho ordenado. Ensina, prega o evangelho do reino. Expulsa demônio e cura enfermo. Só 3 coisas que nenhum de nós dá conta de fazer. Foi ou não foi? Foi isso que Jesus falou. Agora, como é que Jesus deixa na minha incumbência, na sua incumbência, 3 coisas que eu e você não conseguimos fazer? Simplesmente porque não seríamos nós que iríamos fazer, Ele já sabe. A obra quem faz é Ele. Sabe quem somos nós na obra de Deus? Quando eu era mais novo, a gente jogava futebol e tinha a hora de escolher o time. Quando ia escolher o time, sempre começa pelos melhores, aí vai chegando dos piores. Mas para lá do pior, tem um que não tem nem idade para jogar com a turma. É chamado café com leite. Para que ele está lá? Ninguém sabe, mas só para participar, ele fala, não, chama ele é café com leite. Quem já foi café com leite aí está dando risada, né? Os ruins de bola, ou mais novinho, quando é muito novo e quer jogar com os mais velhos, ele é o café com leite. Por que ele é o café com leite? Porque não faz diferença. Ele está lá ou ele não está, dá na mesma. Esse aí, eu e você somos esse na obra de Deus. Não faz diferença. Ou ele usa você, ele usa outro, ele usa qualquer um, porque todo poder é dele. Tudo é ele que faz. Quem cura enfermo é ele, quem expulsa demônio é o poder dele. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é ele também. Quando você prega, se o Espírito Santo não convencer, você pode ficar rouco, descabelar, chorar, fazer malabarismo, a pessoa não converte, porque como é que você muda a cabeça do ser humano? Muda não. Quem muda é o poder do Espírito, é o Espírito Santo que convence. E aí hoje você vê muita gente que fala, pastor, a videira exige demais, a videira cobra demais, a obra é pesada. É porque você ainda não aprendeu a fazer no poder de Deus, quer fazer na força do seu braço. Vou falar para você, desiste hoje se você está fazendo a obra na força do seu braço. Não dá certo, esquece, não dá conta. Tem que saber que é Ele que faz, é Ele que opera. Nós não começamos uma batalha, não estamos numa posição. Olha só, a batalha é contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Você nem sabe onde é que é esse negócio, sabe? Ou sabe? Sabe não, já vi teólogo tentando explicar, é difícil. Foi Paulo que falou, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, nas regiões. Segunda coisa, além de você não saber, você não vê os caras. Piorou o negócio. Você lutar contra quem você não vê.
Tem uns que são assombrados vivendo aí, né? Vou te dizer, irmão, a obra já foi feita e já está completa. Já foi consumada, já foi feita. Eu e você somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. E aí, se o Senhor pode nos usar como instrumento, então nós podemos avançar fazendo aquilo que Deus já fez. Só tenho alegria de fazer parte. Só o privilégio de ser um cooperador de Cristo na terra. Só alguém que Deus escolheu, nem sei porquê, nesse lugar, nessa geração, para poder... Alguns chegam lá e falam: pastor, qual que é o segredo do sucesso de uma igreja que chega a 10 mil membros? Sei lá, não sei. 1000 células, pastor, como é que chega nisso? Também não sei, não faço ideia. Eu só sei uma coisa: estou aí, Deus vai usando. Só até o dia que Ele quiser também. O dia que Ele não quiser, Ele manda para Ribeirão Preto. Aí você fica pensando: a pessoa. Não é a pessoa, é Deus que faz. É o Espírito de Deus que opera. Porque se Deus não fizer, ninguém faz. Não há quem faça. Tem gente boa que consegue fazer obra boa, só que é dele. Aí você vai sentir a diferença quando a obra é dele. Mas quando é do Espírito de Deus, Deus não depende de quem quer ou de quem corre. É de Deus que põe lá. Deus fala: agora é você, vai lá. Por esse tempinho de tempo eu vou deixar você fazer essa obra. Vou te dar a chance de ser café com leite no meu time, ser cooperador meu aqui nesse... A obra de Deus é tão grande, tão maravilhosa, e o prazer de fazer parte da obra de Deus, a gratidão de ser um chamado para ser cooperador de Deus nessa terra, irmão, é muito grande. Aí você fica pensando: pastor, não foi chamado para estar no púlpito com o microfone. Você foi chamado para abrir a boca e Deus falar através da sua vida, irmão. Você foi chamado para que a luz de Deus brilhe através de você. Nesse tempo, nessa geração, essa consciência, essa mente renovada é que traz à igreja uma vida sacerdotal plena, onde todos podem ser usados por Deus, e todos são instrumentos de Deus, todos podem ser guiados pelo Espírito, fazer a obra do Espírito. E aí, sabe, muitos crentes gostam, infelizmente, de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, misericórdia, Senhor. Quero dizer para você, você ora a Deus pedindo misericórdia? Vou fazer uma afirmação aqui, talvez você não vai gostar. Deus não te ouve. Deus não te ouve, sabe por quê? Porque hoje você não é mais um pecador, você nasceu de novo. Aí você pode dizer: pastor, mas está na Bíblia, lá o cego disse: misericórdia, Senhor, e ele foi alcançado. Mas falou uma vez. Você já falou misericórdia uma vez, quando você não tinha o Senhor, quando você não tinha a vida de Deus. Agora você nasceu de novo, agora você é filho. Agora o nosso clamor é: Abba, Pai, Paizinho, meu Pai. Não é misericórdia, você já nasceu de Deus, irmão. Você já é filho. Filho não pede. Meus filhos não vivem pedindo misericórdia para mim. Eles fazem pedidos quase que exigindo. Pai, eu sou filho, aí vai fazer o quê? McDonald's, sou filho, vai fazer o quê? Só teu filho, não vai tratar bem o filho? Vai ter que tratar bem o filho. Agora nós estamos dividindo iPad, né? iPhone. Aí o filho vem, você acha que ele pede? Ele só pega. Ele não pede o iPad. Essa foi a lá, pastor Ginês. Sabe? Essa ideia de que você sempre está desqualificado, sempre pedindo misericórdia, sempre fora do padrão, sempre alguém que Deus está lá, aquele velho barbudo, olhando para você, pronto para te condenar. Isso aí é mentira do diabo. Jesus veio para justamente quebrar essa ideia. E a partir de Cristo ele diz: agora vocês vão orar assim: Pai nosso que está no céu. Jesus inaugurou uma maneira diferente de orar, de falar com Deus.
Yahvé, o antigo todo-poderoso, o Senhor da guerra, agora é Pai, Abba Pai, Papaizinho, Pai nosso que está no céu. E Jesus nos ensina assim: hoje mesmo você precisa ter essa clareza e tomar essa posição. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pastor, isso faz diferença? Claro. Milagres acontecem quando nós podemos crer nessa verdade eterna. O Espírito Santo confirma essa verdade no seu espírito. E aí, a convicção em você para fazer a obra, irmão. A convicção em você para operar as obras de Cristo. E é mais, a alegria. Alegria em fazer parte da obra. Alegria em poder ser cooperador. Quarta-feira eu estava numa reunião de líderes lá em Cuiabá, nessa quarta antes de viajar. E aí uma irmã, alguns meses atrás, nós fizemos uma oferta. Estamos fazendo construindo e reformando os nossos prédios e as nossas chácaras lá em Cuiabá. E a irmã trabalha no hospital, era uma enfermeira, uma pessoa já de meia idade. E ela doou um apartamento. Faz 2 meses. Ofertou um apartamento e aí nessa reunião ela veio para mim: pastor, não sei, os pastores ainda não venderam o apartamento, ainda não deu certo a venda, não está bom para vender agora. Eu falei: irmã, agora não está bom para vender, a gente está segurando, vamos jogar o apartamento fora, nós vamos vender num preço bom. Então está tudo certo, pastor, tudo certo, irmão. É que está demorando. Eu fiquei até pensando: será que Deus não aceitou a minha oferta? Eu falei: que é isso, irmão? Aceitou? Você nem sabe como é que ele aceitou. Aceitou demais. Nós também. Aí ela falou para mim: pastor, quando eu ofertei, eu fiquei tão feliz de poder ter alguma coisa para dar para o Senhor. Eu tenho alguma coisa e eu pude dar para o Senhor. Quantas pessoas deveriam ter essa felicidade? As pessoas não sabem como é feliz aquele que pode participar de alguma maneira da obra. Eu fiquei pensando: meu Deus, essa é uma pessoa feliz. Ela entendeu que de alguma maneira participar da obra é um grande privilégio, é uma grande alegria. E você vê alegria no olho, no rosto da pessoa, de dizer: pastor, eu fico grata por poder ter algo para dar para o Senhor, ainda que seja tão pouco. Eu falei: é tão pouco assim não, irmã. Se todo mundo desse esse pouquinho, né, um apartamento. Mas sabe, o que vale a pena é você saber que existem hoje muitos ensinamentos errados dos homens. Tenha cuidado com esses ensinamentos errados. A mensagem do Evangelho é algo sobrenatural. Não tente entendê-la de maneira natural. A obra é sobrenatural. O que é natural? Natural é dizer algo como assim: faça o seu melhor para agradar a Deus, e algum dia, quando Deus ver que você é sincero o suficiente, fiel o suficiente, então você será aperfeiçoado, então você será aceito. Isso é uma visão natural, religiosa, que todas as religiões pregam. Não é isso que nós pregamos, não é isso que nós ensinamos. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. O sobrenatural, por outro lado, é quando Deus diz: sabe, você é justo. Você é justo porque você está em Cristo Jesus. Ainda que você não veja a justiça de Cristo, você é justo. Ainda que você não veja as atitudes acontecendo, você tem que crer, é pela fé. Você já foi justificado em Cristo Jesus, e os seus pecados já foram perdoados. Você crê que seus pecados já foram perdoados? Diga amém. Então por que você fica cheio de culpa? Por que você fica sentindo culpado, inadequado, desqualificado? Porque acho que você fica pensando assim: o pecado, pastor, é perdoado conforme também vai chegar na hora, né? É aos pouquinhos que Deus perdoa, não é assim não, perdoou tudo. Tudo, não tem mais nenhum para perdoar. Não tem mais nenhum.
Os que você já cometeu e os que você vai cometer ainda, já todos foram perdoados. Quantas vezes que Jesus morreu na cruz do Calvário? E foi por esses dias agora ou faz mais tempo? Faz 2000 anos já, irmão. Já morreu, já foi. Ele perdoou os pecados na cruz do Calvário de toda a humanidade. Aí você diz, pastor, mas está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Mas preste atenção no que está escrito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o que a Bíblia diz? Pois é, fiel e justo. Nessa mentalidade de que agora Ele vai perdoar agora, porque você confessou, você teria que ler assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é amoroso, misericordioso. Por isso que Ele vai perdoar, porque Ele é bonzinho, porque Ele tem muito amor. Porque Ele tem muito amor, Ele perdoa agora, tá bom? Nós confundimos muito arrependimento com remorso. Estava falando esses dias para minha esposa no carro e conversando com ela. Há uma grande confusão de arrependimento e de remorso. Veja, olha o que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo. Bom, se fosse para ser justo, quando você peca, você tinha que o quê? O salário do pecado é o quê, irmão? É a morte. Você tinha que morrer. E a Bíblia diz que Ele é justo e Ele é fiel. Ué, como assim Ele é fiel e é justo quando eu peco? Sabe por que é fiel e justo? Porque Ele é fiel àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E Ele é justo porque não vai cobrar de você uma dívida que já foi paga lá atrás. Ele é justo para com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então quando você peca, o diabo vem e acusa. Aí o diabo acusa e Deus fala assim: já foi pago, Jesus Cristo já morreu por esse pecado aí também. Está pago. Você entendeu? Agora, as pessoas pensam que elas ficam com remorso. E aí, com remorso de algo que ela fez, aí ela vai lá chorar: não devia ter feito. Mas isso não é arrependimento. A palavra original, arrependimento, significa transformação de pensamento, mudança de mentalidade, metanoia, arrepender-se, mudar de ideia a respeito daquilo. Esse é o arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando você entende que aquilo ali não é mais para você. Estou arrependido dessa prática, agora não vou mais fazer, porque eu não nasci mais para aquilo, não tem bom resultado, eu não vivo para isso, isso não é de Deus, isso não traz bênção na minha vida. Mudei. Esse é o arrependimento, quando eu mudo a minha mente. Por isso que está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação, a metanoia da mente é que vai levar você a compreender e a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmão? Isso é arrependimento. Mudança de atitude. E a sua atitude não muda se a sua crença não muda. Uma crença errada leva a uma atitude errada. Um pensamento errado, uma opinião que você tem a respeito de algo equivocado leva a uma atitude errada. Por isso que não há problema no casamento. O que há é uma inversão de valores na sua mente, que é marido e não sabe ser marido. E aí, não sabendo ser marido, o seu casamento não vai mal. Basta mudar a sua mente, conectar lá a verdade de Deus a respeito do casamento e do papel do marido, que o seu casamento muda e fica bom. Não teve muito amém, mas obrigado pelo seu, me anima. O justo viverá pela fé, mesmo que não vejamos a perfeição ainda acontecendo em nós, ela já existe, porque esse é o Evangelho. E para crente que nasceu de novo, tudo acontece pela fé. Você nasce de novo é porque você crê. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? É pela fé. Creia hoje. Evidentemente, eu não estou dizendo que nós não vamos crescer. É evidente que eu não estou falando que nós vamos estagnar agora. Tudo está feito, tudo está pronto, vamos cruzar os braços. Uma criança, ainda que seja perfeita, ela precisa se alimentar bem, se nutrir bem para avançar. Esse é o processo de crescimento, até que nós cheguemos a ser varões como Cristo, varão perfeito como Cristo, que esse é o nosso alvo.
Quando alguns dizem assim, mas a igreja videira exige demais, a igreja videira está cobrando muito. Aí a gente vai para o que Paulo escreveu: sede imitadores de Deus como filhos amados. Aí a gente fica em paz, porque imitar a Deus, né, irmão? Paulo fala, qual que é o alvo? É ser igual a Deus. É pouquinho, irmão, é quase nada. É ser igual a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: você não vai estar bom enquanto não for igual a Deus, irmão. Agora, Paulo na sua palavra diz que você já tem, que diante de Deus você já é perfeito, você já está na posição, o Espírito de Deus habita em mim. Você crê nessa palavra, irmão? Amém. Crê mesmo? Amém. Vai mudar a sua vida então, se você crê nessa palavra. Você age como quem já é, não como quem vai alcançar. Você chega na célula como quem, essa célula já está bombando. Mas por que está? Porque aqui já tem o Espírito de Deus. Quando eu abrir a boca aqui, Deus já vai manifestar o poder dele. Hoje vai ter cura e vai ter libertação. Você não chega arrastando, sabe como é que é? Ah, meu Deus, misericórdia, faz aqueles irmãos que só Jesus na causa. Eu fico imaginando se Jesus, antes de sair para o ministério dele, ele orava assim: ah, Senhor, e agora não vai ter ninguém para me ouvir. Tinha isso? João, André, Pedro, pega uns panfletos, vamos lá, chama o pessoal, vai na frente. Tinha isso? Não tinha, porque tinha sinal. Ele chegava, acontecia, havia uma realidade do ministério, havia poder do céu sendo liberado. E aí Jesus vem e diz assim: os sinais seguirão aos que crerem. Os mesmos sinais. Então, para a sua célula crescer, para o seu ministério ser frutífero, para você avançar, para a casa de paz ter sucesso, sabe o que precisa? Poder de Deus. E o poder de Deus é manifesto onde tem fé. E a fé traz à existência as coisas que aparentemente ainda não são, mas a verdade de Deus já diz que elas são. A palavra de Deus diz quem você é, e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a verdade. O julgamento foi consumado. Por isso não há mais condenação para mim e para você. Você fica bem com isso? Amém, irmãos? Amém. Tem irmãos que vão lá na igreja e falam: pastor, eu não entendo esse negócio. Não entendo. Vocês falam que salvação uma vez salvo, sempre salvo. Não, esse negócio não cabe na minha cabeça. Irmão, então fazer o quê? Paciência. Mas não precisa sair da igreja. Fica aí, cuidado para não perder a salvação. Cuida para não perder então. Mas fica aí, fica em paz. Mas veja, agonia, ele vai ter que ter um trabalho agora, ficar cuidando. Perco, não perco, não há mais condenação para mim, eu já estou em Cristo Jesus, eu já tenho uma posição no Senhor, e não é pelo meu mérito, não é pelo que eu fiz, é pelo que Ele fez. Eu sou amado do Senhor. Se existe uma coisa boa de você saber e ter convicção todo dia, que Deus te ama. Deus te ama tanto, Deus te ama e quer o seu bem, e Ele fica pensando boas coisas a seu respeito, e todos os dias Ele fica pensando coisas boas a seu respeito. O que dizer da justiça de Deus? Foi satisfeita. Você sabe que a cruz do Calvário satisfez a justiça de Cristo, porque o salário do pecado é a morte, e é necessário que haja morte, haja o pagamento do pecado, que é a morte. Alguém precisa de morrer, precisa de um sangue ser derramado. E aí na cruz do Calvário a punição do pecado foi completa em Cristo. Que dizer da santidade de Deus? Foi totalmente exaltada. A santidade de Deus exigia a morte do pecador, mas agora Cristo morreu no nosso lugar. Então, veja, você não vai ser mais santo quando você estiver no céu do que você é agora. Por quê? Porque quem te faz santo não é a sua obra, é a obra de Cristo. E a obra de Cristo já foi consumada, já está feita. Você fica pensando que você vai melhorando, né? Melhorando. Um dia chega, cheguei, estou no céu. Converte, irmão. Você conhece o Evangelho? O Evangelho diz que você é salvo pela graça. E a graça é quem te libertou. E a graça implica em você não ter esforço nenhum. Já foi feito. Você já é santo. E você não é santo pelo seu mérito. Você é santo porque Jesus Cristo te santificou. O sangue de Cristo
Aí você fala, pastor, mas essa conversa é boa demais, velho. Pois é, bem-vindo, esse é o evangelho. Viu como é que é bom? Por isso que chama boa notícia. Boas novas do evangelho. Mas o pessoal prefere contar outra coisa. Fazer terrorismo. Vai arder no mármore do inferno. É pregar. Tá, o inferno é uma realidade, mas não precisa de ficar só pregando o inferno. Fala da graça. Fala do amor de Deus. O evangelho é muito bom. Irmãos, eu falo, esses dias eu estava falando para os pastores, eu falei, irmãos, faz o seguinte, a gente tem enviado pastores bastante para o interior, e eu peço, sabe qual que é o pedido que eu peço para os irmãos? Vai, mas não atrapalhe a obra. Se você não atrapalhar, a igreja já avança. Se não tiver um pastor na frente atrapalhando, o negócio já fica bom. O evangelho é tão poderoso que quase que vai sozinho, irmão. Mas a gente dá conta de atrapalhar de vez em quando. Então uma oração boa para você fazer, que você que é líder de célula, olhe para o Senhor assim: Senhor, não deixa eu atrapalhar a sua obra. Faz a tua obra sem eu atrapalhar. Já vai ser uma bênção. Porque o evangelho de Deus é poderoso, irmão. Eu estou para dizer que a graça é irresistível. Eu acredito na teoria da graça irresistível. Quando a graça é apresentada para o camarada, não tem jeito. Não tem jeito de você recusar a graça de Cristo, porque essa conversa que eu estou te contando é boa demais. Tudo de mal que tinha em você, Ele pegou para Ele. E tudo que era dele, a vida, a glória, o poder, a majestade, o amor, tudo dele agora é para você. Você vai recusar, irmão? Só pode recusar quem não é capaz de ver, quem não viu a graça. O está consumado foram as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Mas eu quero encerrar dizendo para você, falando sobre quais foram as suas palavras depois que Ele ressuscitou. Jesus falou: está consumado, está feito, começou. Mas quais foram as palavras que Jesus falou depois da ressurreição? 3 coisas Jesus falou depois da obra consumada. E essas 3 verdades que Jesus disse, eu creio que elas revelam a vida de Deus e o padrão da vida da igreja, como nós devemos edificar, viver nesse tempo a vida da igreja. Primeiro, em João capítulo 20, versículo 19 e 20, ele aparece, primeira vez que o Senhor aparece aos seus discípulos, e ele diz: paz seja contigo. Diga ao irmão que está do seu lado: paz seja contigo, irmão. Existe uma verdade nesse negócio de paz seja contigo. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Eu sei que na nossa meia já virou só um bom dia, boa tarde, né? Lá em casa, paz, Senhor, irmão. Paz, Senhor, irmão. Paz, Senhor, irmão. Paz. Paz. E aí fica assim: bom dia, paz. O bom dia de crente é paz. Mas a verdade é que a expressão é paz seja contigo. Essa é a expressão de Cristo, paz seja contigo. É uma expressão que traz uma verdade. Nós só podemos encontrar paz na obra consumada. Não é a ideia de paz, não é ausência de guerra. A ideia de paz de Cristo não é ausência de dificuldades e problemas. A paz que a Bíblia diz que excede o entendimento, é a paz que só Jesus pode dar, é a comunhão com Deus que havia sido quebrada. Os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, diz a palavra. Mas Cristo veio para fazer a paz, refazer, religar. Religião é isso. A verdadeira religião é a religação, religar o homem com Deus, ou seja, fazer a paz do homem com Deus, porque o homem ser Deus é inimigo de Deus. E hoje, com a paz que Deus dá, é a vida de Deus que agora está em mim e em você. Ter paz é a marca do crente que nasceu de novo. A prova de que não há mais nada a ser feito. Tudo está consumado. Vive em paz. Eu faço a obra em paz. Eu lidero células em paz. Eu tenho
a responsabilidade de uma igreja com quase 10 mil membros em paz. Às vezes falta, como na semana passada, na conta da igreja, 300 mil reais e eu em paz. Eu fico em paz, porque a obra não é minha, a obra já foi feita, já está consumada, tem um dono, ele é poderoso. Aí quando falta eu vou reclamar com ele, falo: Senhor, paciência, eu estou fazendo a obra do Senhor aqui, ó. Aí ele fala: você investiu demais lá, né? Pois é, mas é para o senhor sabe, né? É para a igreja. Aí eu reclamo com ele e ele manda mais dinheiro. Pensa em alguém que tem dinheiro, é Deus. Mas sabe por que você fica atribulado? É porque você não tem essa paz, você não apoia nela. Aí você fica agoniado, correndo para lá e para cá, tribulado. E agora? Como é que faz? Fique em paz, porque você tem um cuidador. Você tem alguém que cuida de você. Você tem alguém que provê você. Tudo está feito, tudo está consumado. Essa paz norteia a vida do ser humano. Quanto você pode crer? Quanto você pode confiar? Quanto você pode dormir tranquilo, sabendo que a sua vida está nas mãos do Senhor? Quanto você dá crédito para aquela palavra que diz que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus permita? Quanto você dá crédito na palavra quando diz que você é como a menina dos olhos do Senhor, que Deus cuida de você? Deus cuida de você. Se dá crédito, vai ser confirmado ou não no momento em que você precisa do cuidado. Se no momento em que você precisa do cuidado, ao desespero, você não dá crédito. E quando você não dá crédito àquilo que Deus diz na sua palavra, você faz de Deus mentiroso. Cuidado, Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro. Está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Mas creia, a palavra de Deus é a verdade. Vai acontecer, creia. Quantos querem liderar, pastor Celso? Querem fazer a obra, mas você vê que está tão pesado, o irmão luta tanto. Pastor, essa obra é pesada. Então não é a de Cristo. Jesus disse: pegue do meu jugo, é suave, o meu fardo é leve. O jugo do Senhor é suave. Sabe o que é o jugo? O jugo é aquela carga que vai em cima do boi. É uma madeira que está ligada na carroça, naquilo que é para ser puxado, e vai em cima do boi. E são dois. E precisa ser, não pode ser colocado, está até na lei que não pode colocar um boi menor do que o outro. Por quê? Porque o boi maior vai levar toda a carga e o menor vai ficar sem peso. Injustiça com o boi maior. É ou não é? Agora, quando Jesus disse que o meu fardo é leve, o que ele está dizendo? É que você está aqui do meu lado, eu estou aqui, ó, está nas minhas costas. E você vai fazer o quê? Só alegria, irmão. Só sair para o abraço, só falar: sou cooperador de Cristo nessa obra. Ah, mas está faltando isso. Mas o Senhor vai prover, é Ele. Você tem dado chance de Deus prover na sua vida? Ou você vira aquela correria e faz tudo na força do seu braço? Enquanto você está correndo, Deus está... Não, deixa Ele. Um dia você vai aprender a confiar em Deus. Um dia você vai cansar de fazer na força do seu braço e vai ver que na força do Senhor é melhor. A obra do Senhor é prazerosa, está me ouvindo? Diga amém. Amém. Não há nada que você seja conclamado para fazer que Deus não te supra. Aliás, Ele tem que suprir em tudo, porque a obra dele mesmo a gente não consegue fazer. Nós somos apenas cooperadores. Quem está entendendo? Amém. Sabe, tem muita gente esperando ser curado. Tem muita gente precisando de ouvir a verdade do Evangelho e a vida de Deus aqui em Ourinhos. Tem ou não tem? Mas é necessário que essa igreja creia que a obra já foi feita e que a paz de Deus opera na obra dele. E nós fazemos a obra do Senhor em paz. Não é inerte. Não é estagnado. Não é imóvel. Não é o ócio. Não é preguiça. A Bíblia diz: vai ter com a formiga ou preguiçoso. Você precisa movimentar. Às vezes nós cansamos, até o físico, de tanto que a gente vai, trabalha cedo, à tarde, à noite, mas é prazeroso. Você cansa de fazer muita coisa que dá prazer. É ou não é? Ou não cansa? Cansa.
Jogar bola é legal, mas cansa. Esses dias a gente estava lá em Orlando, esses dias não, faz um pouquinho de tempo já, né? Vamos voltar lá, se Deus quiser, logo, na Disney. 8 da manhã estava lá na porta. Quando deu meia-noite, era um negócio lá que estourava, ficamos até meia-noite andando para lá, para cá, prazeroso. E brinca disso e brinca daquilo. Voltamos no outro dia, nem os meninos queriam ver parque. Não, vamos ficar em casa. Cansado. Um dia inteiro de prazer, mas cansamos. Sabe, nós cansamos, pastor, na obra, fisicamente. Mas o prazer só aumenta cada dia mais. Todo dia é prazeroso estar na obra. Todo dia é prazeroso. Nós fazemos a obra e não há cansaço, não há opressão, não há estafa. Como é que é aquela palavra que as pessoas gostam de fazer? Não. Estresse. No estresse. Não há estresse, sabe por quê? Porque tudo nós fazemos na graça de Cristo, no favor de Cristo, no poder de Cristo. Pastor, não está muito assim não, eu estou meio estressado. Então avalia a obra. Avalia, porque Jesus já disse, paz seja contigo. Fala para quem está ao teu lado, você está em paz, irmão. Segunda coisa que Jesus disse em João 21:15, ele diz... Quando ele encontra com seus discípulos estão pescando no mar. Ele convida então para eles comerem na praia. E aí ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Essa é a sequência colocada pelo Espírito. Primeiro nós temos paz, por causa das nossas feridas na cruz do Calvário, que foram saradas, curadas. E depois nós somos desafiados a amar ao Senhor. Mas... somos desafiados a amar ao Senhor depois de descobrir o quanto que Ele nos ama. A Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus te amou primeiro. E o amor com que você pode amar Cristo, agora Pedro pode dizer: sim, Senhor, eu te amo. Aí ele diz: apacenta meus cordeiros. É o amor de Deus. Você só ama a Deus porque Ele te amou primeiro. Uma vez que você se sente amado, atraído pela cruz de Cristo, agora você é apaixonado pelo Senhor da vida, que deu a vida dele por você, que substituiu a sua vida que não prestava, pela dele que era a vida eterna, a vida de vitória, a vida de paz e sem pecado. Ele deu a vida por você, agora você tem a paz. E porque você tem a paz e recebeu o amor, você agora devolve o amor ao Senhor. E a segunda coisa que você faz na obra, a segunda coisa é amar ao Senhor. O Senhor pergunta: tu me amas? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você faz a obra com outra motivação que não seja o amor, não serve. 1 Coríntios 13, as pessoas gostam muito daquele texto que o Renato Russo fez uma música. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, as pessoas ficam imaginando que é só a respeito do amor que a Bíblia está falando. Óbvio, ela fala do amor, mas sabe o que ela trata? Motivação para a qual nós fazemos as coisas. Com qual motivação nós fazemos o que fazemos? E ela determina, se não for com a motivação no amor, ou seja, se a motivação não for em Deus, que é o amor que nos alcançou, então não serve. Vê como é que não dá para fazer obra de Deus sem Deus? Vê como é que não dá para fazer obra espiritual com a cabeça natural? Vê como é que não dá para poder edificar a igreja se não for pelo poder, pelo amor e pela graça e pelo favor de Deus? Então, quando o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? E aí ele consegue dizer: sim, eu te amo, Senhor. Sabe quem pode amar? Só quem sabe que é amado. Alguém que nunca foi amado não pode amar. Alguém que nunca recebeu amor não tem como dar amor. Por isso que muitos não podem amar. Por isso que muitos não têm. Às vezes esposas, eu já vi, eu estava conversando com um amigo esses dias, separou, e aí ele disse: hoje eu vejo como eu não dei carinho para minha esposa. Tudo que eu devia fazer e não fiz, mas eu não vi meu pai fazendo. Meu pai tratava assim a minha mãe. E ele diz: eu não aprendi em casa. Não tive uma referência. E hoje eu vejo por que eu errei. Onde eu errei?
Não recebeu, não conheceu, não teve um padrão, e aí não pôde reproduzir. Você não pode dar o que você não tem. Mas se você recebe o amor de Deus, então o amor de Deus te constrange, e aí você passa a amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, irmãos? E o mandamento, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, torna-se uma vida feliz, torna-se algo prazeroso de se fazer, de se cumprir, porque é no amor do Senhor que você faz isso. Precisamos conhecer o quanto nós somos amados. Você só vai saber o quanto você é amado por Deus se você souber o quanto Deus amava Jesus. Mesmo amando tanto que Ele amava Jesus, Ele entregou Jesus na cruz por você. Então imagina quanto que Deus te ama. Deus te ama muito. Você é amado do Senhor. E a boa notícia é que quem te ama é dono de todas as coisas. Eu falo lá para os pastores, eu fico pensando, os pastores falam: pastor, mas alguém me disse esse dia, vocês não estão rápido demais, não? Mas está rápido demais? Se pensar no nosso conforto, próprio bem-estar, nós estamos muito rápido. O dia ficar aqui, já tem muitos irmãos, para que tanto culto? Lá nós fazemos 9 cultos no domingo. É muito culto, é muita luta, é muito trabalho, é muito isso. Se for pensar na gente, é mais o amor de Deus que está em nós, não deixa a gente pensar em nós. O amor não é egoísta, o amor não procura os seus próprios interesses. O amor de Cristo que está em nós nos reporta aqueles que estão lá fora morrendo no pecado, morrendo sem Cristo. E aí nós queremos fazer, e do ponto de vista deles lá, aí nós estamos devagar, porque todo dia tem gente morrendo e indo para o inferno. É verdade ou não é? Todo dia tem gente morrendo e indo para o inferno. Então a igreja precisa ser mais rápida, a igreja precisa salvar mais, a igreja precisa levar mais gente no encontro. Tem a chácara aí, tem que fazer encontro, outro encontro, e mais encontro, toda hora fazer encontro, todo dia. Agora nós estamos com 3, 4 encontros todo final de semana. Todo final de semana tem gente convertendo. Nós já compramos a chácara do fundo. Pastor, para que tanto terra assim? É porque nós vamos fazer 5, 6, 7, 10 estruturas de encontro. Vamos ter 10 encontros num final de semana, para 1000 aceitar Jesus num final de semana. Porque tem muita gente para ir para o céu, tem muita gente para conhecer a graça, tem muita gente para converter, tem muita gente para ser mudada a vida dele. Mas isso vai acontecer a partir de uma igreja que pode amar com o amor de Cristo, com o amor que Cristo amou. Amém, irmãos? O amor abnegado. E por último, depois que ele diz: paz seja convosco, depois que ele diz: tu me amas, ele convida e diz: segue-me. Só então, depois de receber a paz de Cristo, entender o amor de Cristo, amar a Cristo e amar a sua obra, é que você pode seguir ao Senhor e ser um discípulo dele. Quem entendeu, diga amém. Só pode seguir o Senhor quem já experimentou a paz no seu coração e foi conquistado pelo seu amor. Do contrário, a obra é pesada. Do contrário, a obra, os pastores exigem muito. Do contrário, estão querendo demais. Mas uma vez que você encontrou a paz de Cristo, você foi transformado na sua vida. Agora o amor de Deus está em você, e tudo que você fizer agora vai ser motivado por esse amor. Que a minha e a sua motivação, o motivo da minha ação, seja o amor de Cristo na minha e na sua vida. Amém, irmão? Amém. Fala para o irmão que está do seu lado: seja motivado cada dia mais pelo amor do Senhor, irmão. Justificados agora pela fé, nós temos paz para com Deus. E aí, essa situação pode mudar a sua vida hoje. Basta que você comece da onde Cristo terminou. Não faz da obra consumada o alvo da sua vida. Começa de lá, irmão. O início é onde Cristo terminou. Está consumado, está feito. Aproprie-se de toda a glória da obra que foi consumada. O grande segredo da vitória em Cristo é saber que já foi feito. É o que os crentes chamam de tomar posse. É saber que já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O livro de Efésios fala disso,
das religiões celestiais, tudo que nós já somos, tudo que nós já temos, tudo que nós já podemos, porque como igreja o Senhor Jesus já nos deu, e hoje é privilégio para nós sermos cooperadores de Cristo nessa obra, amém? Eu tenho tanta convicção que esta igreja vai brilhar a luz de Cristo cada vez mais nessa cidade, e que as pessoas vão encontrar salvação de Deus, porque eles poderão, a partir de pessoas que aqui nasceram de novo, poderão ver Cristo. Sabe o que é importante, irmão? Que você não seja um crente domingueiro. É bom que você venha no domingo, não falte domingo, mas esse aqui é só uma reunião por semana. É uma reunião para você se motivar, para nós cantarmos, louvarmos ao Senhor, tão bom. Mas o importante é que a luz de Cristo brilhe lá na sua vida durante a semana. Que assim os homens vejam as tuas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Que as pessoas vejam como você é o marido que Deus tem abençoado a sua esposa e os seus filhos ali naquela casa. E aí as pessoas olham e falam assim: poxa, eu quero ser o marido como aquele irmão ali é. Eu quero ser a esposa como essa irmã é. Eu quero ter essa família que essa pessoa tem. Eu quero ter essa luz de Cristo na minha vida como ele tem também. A luz e a vida atrai. A vida de Deus atrai. Não é religião que atrai. Não são dogmas e paradigmas. O que atrai é a vida de Deus. O que mostra o poder de Deus são os sinais. Eu oro para que hoje você tenha paz no Espírito, para que todos os irmãos possam brilhar a luz do Senhor, para que todos vocês possam ser a expressão de Cristo nessa terra. Coloque a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado em nome de Jesus. Pastor, e se não for curado? Ora de novo. E se não for? O problema não é seu, não. O problema é de Deus. Porque quando for também, a glória também não vai ser sua. Vai ser de Deus. Só faz o que Deus pediu, irmão. Só faz o que o Senhor mandou. Vai, prega o Evangelho. Quem vai convencer não é você. Prega o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Agora você tem que ter uma convicção. Quando você abre a boca, o Espírito fala através de você. Você não fala a palavra sua, você fala a palavra de Deus.